Olá, ouvinte, seja bem-vindo ao canal Contabilidade para Advogados, canal que foi criado para ajudar você a entender contabilidade. Na aula de hoje, a gente vai continuar falando de escrituração contábil, a parte 3, e hoje eu vou estar falando de razonete e método da partida dobrada. Então, na aula passada, o que a gente falou? A gente falou do livro Razão e do livro Diário. O livro Diário é um livro obrigatório no qual você vai descrever na ordem cronológica as operações que a empresa efetua, né, desde a sua constituição até o seu encerramento. E o livro Razão é um livro auxiliar, né, que foi criado para poder ajudar a você destrinchar o livro diário, na qual você vai criar por conta, subconta, todos os itens que compõem o balanço patrimonial da sociedade, né? Então, você vai ter de maneira individual as contas de receita, as contas de despesas, as contas de custos, as contas de ativo e as contas de passivo que a sociedade tem. E hoje a gente vai estar falando de razonete. O que é o razonete, né? O razonete, na verdade, ele é um resumo do livro Razão. Então, para você poder fazer o lançamento contábil, poder fazer a escrituração contábil, aprender, né, se convencionou a trabalhar com razonete. O que é o razonete, antes de mais nada? Nada mais é do que um T, né? No qual, se você pegar lá o livro Razão, você vai ter lá uma coluna de referência, que vai fazer a referência à operação que está escrita no livro diário. Você vai ter a data daquele lançamento contábil, você vai ter qual conta foi creditada e qual conta foi debitada, e vai ter uma coluna de débito e crédito, tá? Então, essa coluna de débito e crédito que é o Razão, né? Na verdade, é um T, no qual você vai transcrever, você vai demonstrar, né, todos os lançamentos no lado esquerdo, que são devedores, ou são de aplicação de recursos, e todos os lançamentos do lado esquerdo são devedores ou são origem de recursos, tá? Então, o razonete, ele não tem, no T no qual você vai estar efetuando os lançamentos contábeis, tá? E se você pensar bem, esse T nada mais é que é uma diminuição do balanço patrimonial. Então, a hora que você olha o balanço patrimonial, o que você vai ver ali? Ele, na verdade, é um T grande, né? Então, ou umTzão, né? No qual você vai ter no lado esquerdo todas as contas de ativo e no lado direito todas as contas de passivo que a sociedade tem, tá? Então, o razonete serve para isso, né? Ele é uma representação gráfica e resumida do livro Razão, que nos mostra os valores lançados a débito ou a crédito da conta de um determinado período, além do seu respectivo saldo, tá? O razonete, ele mostra os registros individuais das contas, em seu lado direito são registradas as contas creditadas, ou seja, de origem, de recursos, e no lado esquerdo são registradas as contas debitadas, de aplicação de recursos. A diferença entre esses débitos e créditos será denominada saldo de conta, que se for devedor ficará demonstrado no lado esquerdo, e se for credor será demonstrado no lado direito. Resumindo, você não entendeu porcaria nenhuma, né? Então, o que é o lançamento contábil? Que aí começa a nossa dificuldade, aí que começa o desafio aí para você aprender a contabilidade. Então, primeiro, você vai precisar de um razonete, que é um T pequeno. Você vai criar um razonete para cada conta contábil que você está precisando. E aí você vai efetuar o lançamento contábil. Então, no lado esquerdo do razonete, você vai lançar sempre o quê? O ativo, os bens e direitos, né? As aplicações de recurso. E do lado direito, você vai lançar o passivo, as origens de recurso. Então, no primeiro momento, vamos trabalhar com aplicação e origem de recursos, e depois você troca por débito e crédito. Porque se você já começar a trabalhar com débito e crédito, a gente faz uma salada na cabeça, não entende porque nosso cérebro ainda está trabalhando que ativo é credor e passivo é devedor, porque é o pensamento que a gente tem quando trabalha com extrato bancário ou quando está trabalhando com crédito tributário. Então, vamos trabalhar com aplicação e origem de recursos. Nada mais fácil para aprender o débito e o crédito do que fazer exemplo, tá? E junto com isso, né, o que é importante na hora que a gente vai trabalhar com lançamento contábil? É trabalhar com o método da chamada método da partida dobrada, né? Então, o que é o método da partida dobrada? É que a estrutura do lançamento contábil tem por alicerce o método da partida dobrada, segundo o qual todo débito corresponde a um crédito do mesmo valor.
Ou seja, todo lançamento contábil são utilizados no mínimo duas contas, uma de débito e outra de crédito, do mesmo valor. Por que, gente? Lembra do controle? Porque se eu fizer só um lançamento contábil de um lado e não saber de onde está vendo aquele valor, qual que é a origem daquele recurso, de onde está sendo aplicado, eu fico com o lançamento manco, né? Ou seja, eu fico com o controle faltando algum tipo de informação. Então, por isso que criou o método da partida dobrada. Ou seja, para cada aplicação de recurso, eu tenho origem. Para cada origem de recurso, eu tenho uma aplicação de recurso. Então, vamos pegar o primeiro operação que uma sociedade faz quando ela é criada. Vamos imaginar, você lá cria, se forma e resolve montar um escritório de advocacia junto a um colega seu, né? Então você vai ser sócio de um amigo seu. Então vocês decidem montar a sociedade. Qual que vai ser o primeiro lançamento contábil que essa sociedade vai ser quando ela for constituída? Além de eu fazer o contrato social, registrar no AB, ter o CNPJ, ter lá a minha inscrição municipal, né, para poder começar a operar. Então, qual que é o primeiro lançamento contábil que a empresa faz? Né, que vai ter origem o quê? O contrato social. É a subscrição e integralização do capital social. Então, vocês dois decidem montar a sociedade, cada um contribui com R$5.000 e subscreve e integraliza o capital social. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, na contabilidade, eu vou transcrever essa operação no livro diário. Então, vou lançar lá. Na data do dia 31 de março de 2020, os dois sócios, João e Carlos, ou Maria e Silvia, decidem subscrever, integralizar e constituir a sociedade Mariazinha, ou Sofia e Maria, advogados, subscrevendo e integralizando o capital social em dinheiro, espécie, no valor de R$10.000, 50% cada um. Então, isso está onde, gente? Vai estar transcrito no diário. E qual que é o documento de suporte dessa operação? Contrato social. Isso vai estar registrado onde? Na OAB, tá? E agora, acabou? Não precisa fazer mais nada? Já transcrevi no diário, já depositei o dinheiro na conta e acabou? Não. Eu vou ter que fazer o lançamento contábil aonde, gente? No Razão. Por quê? Esse lançamento contábil vai ser depois transcrito aonde? No balanço patrimonial. Então, o que eu vou fazer depois? Eu vou criar uma conta contábil, razão contábil para cada conta que eu estiver trabalhando. Nesse exemplo, quais são as contas que eu vou estar trabalhando? Vamos pensar. O que eu tenho aí? Né? Vamos pegar a descrição da operação. Eu tenho lá subscrição e integração de capital social no valor de R$10.000, 50% de cada um de cada sócio. No caso, Sofia e Maria. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que trabalhar o quê? Primeiro, uma conta chamada caixa ou bancos, porque o dinheiro vai ser depositado numa conta bancária ou vai estar no caixa da sociedade se for espécie. E eu tenho que fazer o quê? Qual que é a contrapartida? Né? Eu vou ter que precisar o quê? Eu tenho que ter um lado, né, que é o ativo, que é o bem, que é o direito, que é o dinheiro que entrou no capital social, e qual que é a contrapartida? É a obrigação. Ou seja, qual a origem do recurso? De onde veio o recurso? Foi para o capital social. Então, nesse caso, eu vou estar trabalhando com duas razões contábeis, com dois razoneiros. Um chamado caixa, ou bancos, né, que eu vou criar o T e vai estar contabilizado no seu lado esquerdo, porque é ativo. Então, eu vou aplicar o recurso na conta caixa, né? Então, aplicação de recursos. E qual que é a contrapartida? Origem de recurso na conta capital social, que vai estar onde? No lado direito, obrigação. Então, eu vou ter um outro razonete, no que eu vou estar contabilizando o valor de R$10.000 como obrigação na conta capital social. Então, eu tenho lá um ativo de 10.000 e um passivo de R$10.000. Se eu quisesse fechar o balanço, conseguiria? Conseguiria, porque eu teria o balanço somente com duas contas contábeis, uma conta de ativo de 10.000 e uma conta de passivo de R$10.000, e eu fecharia ativo contra passivo. E é lógico, a sociedade não para, ela continua. Basta isso não, você precisa operar, você precisa começar a trabalhar. Então, o que você vai fazer para começar a operar? Vai comprar, por exemplo, um computador. Então, o que a sociedade vai fazer? Vai fazer o seu segundo lançamento contábil, que é a aquisição de computador, no caso, vamos pensar à vista, no valor de R$1.000. Então, o que vai acontecer?
né? Eu vou ter que trabalhar também, primeira coisa, transcrever no livro diário. Então, no dia 1º de abril de 2020, a sociedade adquiriu o computador da marca X à vista pelo valor de R$1.000, tendo como suporte a nota fiscal número tal, do CNPJ tal. Então, está escrito no livro diário. E depois o que eu vou fazer? Eu vou precisar criar os livros razões. Né? Quais livros razões que eu já tenho? Quais contas no razão que eu tenho? Eu tenho a conta caixa e tenho a conta capital social. Eu vou precisar criar uma conta nova? Por quê? Né? Vamos ver lá na descrição do diário. A conta caixa, que sai o dinheiro, eu já tenho. Eu vou precisar criar uma conta nova chamada computador. Então, eu crio um razonete novo, razão novo computador, no qual eu não adquiri um ativo, eu não adquiri um computador, então eu vou contabilizar como aplicação de recurso, como ativo, computador. E qual que é a contrapartida? Qual que é a origem do recurso? Esse computador foi comprado a prazo? Não, então não tem obrigação, então não tem um passivo. Ele foi pago à vista, então de onde saiu o recurso, gente? Saiu do caixa. Então eu vou reduzir o caixa, eu vou diminuir o caixa em R$1.000, cuja contrapartida é a aquisição de ativo de R$1.000. Então, na conta caixa, o que ocorreu, gente? Lembra que ela estava com aplicação de recurso, ela estava devedora lá em R$10.000? Eu vou diminuir o caixa em R$1.000. Então, eu vou ter um crédito, eu vou ter uma origem de recursos de R$1.000, né, que é uma redutora de ativo, porque eu troquei o ativo caixa pelo ativo computador. Né? Aí ela continua. O que eu preciso mais para poder operar? Comprar cadeiras, comprar, né, comprar mesa. Então eu vou comprar mesa e cadeira no valor de R$500, só que em vez de comprar a prazo e comprar à vista, comprar a prazo. Então vou comprar uma mesa, uma cadeira por R$500 a prazo e vou pagar em 2 parcelas, daqui a 30 a 60 dias. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou transcrever isso no diário, na data do dia 2 de abril de 2020, aquisição pela sociedade de cadeira e mesa no valor de R$15.000 a prazo, né? Nota fiscal referência e CNPJ que você paga daqui a 30 a 60 dias. Vou precisar criar o que, gente? Criar os razões. Então, eu tenho um razão máquina, cadeira? Não. Mesa? Não. Então, eu vou criar o razão mesa e cadeira. Então, eu vou contabilizar o ativo, aplicação de recurso no valor de R$500. E qual que é a contrapartida? Foi pago à vista? Não. Então, não sai dinheiro do caixa. O que eu fiz quando eu fiz uma compra a prazo? Assumi uma obrigação. Então, a contrapartida desse lançamento da aquisição do ativo vai ser um passivo no valor de R$500. Tá? Se eu quiser fechar o balanço, eu posso? Posso. Por quê? O que eu vou ter? Eu vou ter um caixa que era de 10, que agora é 9, porque eu comprei, lembra, o computador por R$1.000 à vista. Eu vou ter um outro ativo, computador de R$1.000, que é um ativo novo. Eu troquei o ativo caixa por o ativo computador. E vou ter um ativo novo, que é R$500 de mesa e cadeira. E o que eu vou ter no passivo? Capital social mudou? Não, continua R$10.000, não mexi. Eu vou ter um passivo novo, que é uma obrigação, contas a pagar de R$500, né, que é decorrente da compra a prazo daquela cadeira e daquela mesa. Então, se eu fechar ativo passivo, fecha, porque o balanço vai estar com R$10.500 de ativo e R$10.500 de passivo. Né? Então, lembra, você tem que entender o quê? Que existe uma lógica no lançamento contábil. Né? O que dificulta, às vezes, para o estudante de contabilidade? Quando que é débito, quando é crédito. Então, substitui débito e crédito agora por origem e aplicação. Então, qual que é a aplicação de recurso? A aquisição do ativo. Então, ele vai do lado esquerdo. Qual que é a origem de recurso? É um passivo. Então, ele vai do lado direito. É um redutor de ativo, como por exemplo, o pagamento à vista da aquisição do computador. Então, ele vai reduzir o meu ativo e vai fazer com que eu diminua o meu ativo naquele valor. Então, essa é a lógica do lançamento contábil, que é chamado método de partida dobrada. Então, não fiquem desesperados.
não percam sono, não tenham pesadelos com isso, né? Isso a gente vai aprender depois de muita prática, de muito exercício, de muito estudo em relação a isso, mas o importante é você entender a dinâmica e a lógica disso, e a gente vai estar sempre falando nas próximas aulas de lançamento contábil, de débito e crédito, de origem de aplicação, então isso vai ser uma coisa recorrente aí no nosso curso. Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Sei que ela não é fácil, mas é o início para você poder desvendar, né, a contabilidade, poder aprender melhor a contabilidade. Obrigado pela seu apoio, tá nos prestigiando, e continue a nos acompanhar. Próxima aula eu vou falar de receita, tá, gente? Então até a próxima aula. Obrigado.